Sobre a censura no Brasil, vamos conversar com o advogado Dr. Marcelo Santos. Dr. Marcelo Santos, do ponto de vista do direito, estamos sob o império da censura? Sem dúvida alguma nós estamos. Mas, enfim, eu começo, Arivan, citando, sim, uma personalidade do direito, um dos maiores juristas que esse país já conheceu, que é Evandro Lins e Silva. Quando o Evandro funcionou no processo de impeachment de Fernando Collor, naquela época, né, anos 90, salvo engano, ele foi assistente da acusação. E o Evandro, à época, lançou a seguinte frase, permita-me, abre aspas, não me considero advogado da acusação, mas da defesa do país. Então, a advocacia, como dizia também Sobral Pinto, não é profissão para covardes. Como nós fomos agraciados na Constituição Federal, no artigo 133, como munus público, ou seja, uma função pública, além de uma atividade profissional, é nosso dever, é nosso papel exatamente defender institucionalmente, tecnicamente, o que nós costumamos chamar de direitos e garantias fundamentais. Então, eu começaria dizendo que a luta pela democracia, pela liberdade, já que nós estamos falando de liberdade, já que o mote, o tema da atualidade é a liberdade, ou melhor, a ofensa, né? A perseguição, as ofensas, a supressão das liberdades individuais, principalmente da liberdade de expressão. Então, eu inicio dizendo que essa luta pela liberdade, de um modo geral, e principalmente pela liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, é uma luta milenar, trazendo para a realidade brasileira, é uma luta que atravessou os tempos, os séculos. Basta citar aqui, a título de ilustração, a nossa Inconfidência Mineira, a figura de Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, que pagou com a própria vida pelo ideal de liberdade que ele defendia. Então, o que é que se vê hoje no Brasil? Ao longo dos tempos, a história mostra que realmente derramou-se muito sangue, muito suor pela conquista dessa liberdade. E o que é que a gente vê hoje no Brasil, lamentavelmente? Isso é público e notório. Eu vou apenas ratificar o que foi dito agora há pouco por todas essas referências, a deputada Bia Kicis, que nos representa de fato e de direito, o desembargador Sebastião Coelho aposentado, grande líder que nós temos atualmente, um líder cívico, dentre outros, que eu poderia aqui citar para não ser injusto, não vou enumerar. Então, o que é que a gente vê? Usando a expressão popular, uma meia dúzia, mas na verdade mais de 6, quase 11 figuras abomináveis. Eu poderia excluir aqui, até segunda ordem, salvo melhor juízo, o ministro Mendonça, André Mendonça, que estes dias nos deu uma demonstração de honradez, de caráter, de austeridade, posicionando-se verbalmente, inclusive discutindo, debatendo num tom mais firme com o próprio Alexandre de Moraes. Posicionou-se de forma contrária a todo esse estado de coisas. Mas, enfim, uma meia dúzia, para usar a expressão popular, de figuras abomináveis, de figuras para lá de egocêntricas que se acham detentoras da legitimidade, da autoridade, que não lhes foi concedida pelo povo, a nossa Constituição. Ou seja, esses ministros do STF, eu volto a dizer pela enésima vez, eu não chamo de Supremo, porque Supremo é Deus. Ministros do STF que lá estão como jabutis, ali, como o jabuti no topo da árvore, né? Que ali estão por mera indicação política, não tem mérito para ali estar como ministros do STF. Alguns deles, salvo engano, 2 ou 3, são magistrados de carreira, mas para estar à frente da Suprema Corte do país, não foram eleitos pelo povo, não se submeteram a uma seleção técnica através de concurso público ou algo que o valha, ou seja, estão ali por mera indicação. Então, como se vê, um grupo de pessoas que padecem de um egocentrismo sem limite, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro, substituindo todos os referenciais, ou melhor, os referenciais mínimos, básicos, elementares do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente as diretrizes constitucionais, para, em vez disso, ou seja, em vez de decidir o destino das pessoas e do país, baseando-se, lastreando-se em critérios técnicos, em critérios jurídicos, fazem tão somente com base em caprichos pessoais, em egocentrismos, em achismos,
Ou seja, o Brasil virou essa zorra. O ordenamento jurídico brasileiro está ameaçado de morte. A Constituição brasileira está sendo rasgada e jogada no lixo por essa meia dúzia, 10 ou 9 pessoas que se julgam donos da vida e do destino das pessoas. Então, essa é a realidade brasileira, e eu citaria aqui também uma frase muito interessante: como é possível idealizarmos, pensarmos a Roma dos sonhos se o povo não é livre? Porque naquela época, quem conhece a história, Roma estava no ápice da tirania, através dos Césares gêmeos, o Caracalla e o Geta. Assim, Roma vivia um estado de total tirania, de zorra mesmo, de anarquia. Então, essa frase me chamou muito a atenção. O que mais me impressiona a nível de Brasil é que estes que hoje estão à frente do STF, que se convencionou chamar a ditadura da toga, o que mais me impressiona e me assusta não é o fato deles serem o que são e de estarem fazendo o que estão fazendo. O que mais me assusta é o fato de não aceitarem contraponto de qualquer natureza, de não aceitarem qualquer contrariedade, qualquer discordância. Vejamos, pasmem, povo brasileiro, pasmemos, a que ponto chegou a realidade jurídica brasileira. Vamos ficar só no âmbito jurídico, porque é nossa praia. Como bem disse a deputada Bia Kicis, esta semana, um grupo de pseudo-jornalistas militantes da rede CNN chegou-se a um ponto no Brasil em que curiosidade passou a ser crime, e crime grave, crime hediondo, inafiançável, passível de prisão, como está ocorrendo com o general Braga Neto. Ou seja, essas conversas, como foi dito aí, conversas institucionais, abordagens no bom sentido, diálogos institucionais entre profissionais, membros do Ministério Público, com advogado, com juiz. A Constituição é clara, não existe hierarquia. A Constituição, ela dá autonomia a cada uma desses órgãos, a advocacia, vamos chamar assim de entidades, órgãos, né, da democracia, do Estado democrático, a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a advocacia. Não há hierarquia, cada um tem sua autonomia, cada um tem suas prerrogativas. Então, não está proibido um advogado de trocar ideia com um magistrado, com um membro do Ministério Público, acerca de uma questão processual. Então, no Brasil, nós estamos vivendo essa realidade de império da censura mesmo. Jogar uma bolinha de papel na parede do STF passou a ser terrorismo. Soltar um traque em frente à estátua Tênis na Praça dos Três Poderes, em Brasília, passou a ser um ato gravíssimo, atentatório ao Estado Democrático de Direito. Mas esse é o quadro assustador, nefasto, que nós estamos a ver no Brasil. E, como disse a deputada Bia Kicis, dentre outros, a hora é essa. Nós temos que falar, nós temos que desmistificar, derrubar essas narrativas, essas mentiras cabeludas. Nós somos formadores de opinião, nós temos que esclarecer os ignorantes, porque a situação realmente vem chegando a níveis insustentáveis e inaceitáveis.